pontuação. Furacão, não? E aí, um Furacão, com muita consistência, o Furacão está mais, né? Tá mais na linha do Fluminense. Em 3 competições. Tá bom, vários times. O Furacão em 3 frentes. O Corinthians eu coloco no páreo porque talvez ele esteja também nessa situação de mais nada para pensar no seu brasileiro. Porque a Libertadores para o Corinthians está muito difícil. Então, você pensar, não é a questão do número de rodadas, esse é um campeonato, não é uma Copa. Tanto que na Libertadores a gente não está atribuindo aqui o mesmo favoritismo que está atribuindo antecipadamente ao Palmeiras no campeonato. Porque campeonato é trabalho acumulado. E isso, ninguém no Brasil tem o que o Palmeiras tem. Claro. Pode acontecer? Pode virar o fio, outro pode vir como um rojão, pode ter uma briga interna ali, aí o torcedor do Palmeiras vai falar, o cara está secando para ter briga interna. Não é nada disso, é que a gente já viu isso em outros anos, inclusive com o próprio Palmeiras em 2009, que estava com uma campanha de ponta, de repente entram alguns jogadores, troca-se o técnico e nem Libertadores aquele time de 2009 pegou. Mas não me parece ser o caso. O Palmeiras é muito consistente, diriam os meus amigos palmeirenses. Sim. Que te ligam também? Que me ligam também, eu ligo para eles e mando o WhatsApp. Hoje a brincadeira foi até o Atuesta tá fazendo golaço. Você vê como é que está a fase. Não, meu amigo. Não, eu quando começa assim... Também, eu discordo dessa teoria do Prates pelo seguinte, Prates. Primeiro que eles têm lá um cara no banco que só fica apontando para a cabeça e dizendo, não é? Não, e o trabalho dele é um trabalho de exceção fria, coração no país, quente. No continente. Grande trabalho. Ele foi desclassificado em 2021 para o CRB. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Mudou? Deixou de ganhar alguma coisa? Foi melhor para ele. Achou mais tempo. Achou mais tempo para treinar a semana inteira, que é o que ele vive reclamando. Pô, não tenho tempo, o calendário. Então, assim... E poderia ter um baque da eliminação para o São Paulo, que é rival. Agora. Mas esse tá difícil de engolir até hoje, né? Cada entrevista sai um. Mas é muito mais questão de arbitragem. Mas é arbitragem, sim, porque até ganhou o jogo, né? Mas no campo, né, Paulo? Mas no campo não dá problema. Não dá, então. Sentiu. Mas assim, exato, animicamente não. Ficou aquela coisa engasgada do jeito que foi. Aliás, ele tem mostrado exatamente isso, né? A decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo mostrou essa força que você está dizendo, emocional. Eu acho que funciona muito. Tudo que ele faz, a cabeça fria, coração quente. Vocês concordam com o que ele disse que o Palmeiras tem os melhores laterais do Brasil? Vocês viram o gol do Mike hoje? Que golaço. A fase do Mike, jogou muito bem. A fase do Mike é muito boa quando ele tem a oportunidade de mostrar, né? Tanto tem os melhores laterais do Brasil que o Jorge está virando terceira opção. E não dá nenhum sinal que vai mudar. O Vanderlan, nesse momento, é superior ao Jorge. Sim. Aquele primeiro gol contra o Flamengo na decisão da Libertadores foi começando com o Mike, né? Começando com o Mike, né? Que foi a última. Mas é porque o Marcos Rocha estava suspenso naquele jogo. Estava fora. O titular do Abel Ferreira é o Marcos Rocha. Hoje não jogou porque estava suspenso. O Marcos Rocha faz um campeonataço. Grande campeonato muito bom. É o lateral da seleção do turno. Mas não foi bem no jogo contra o Atlético. Não, contra o Atlético não foi bem. Não foi, mas divide opiniões, né? Hoje tem um pouco mais de aceitação. No início, o torcedor do Palmeiras não gostava muito de ouvir do que o Marcos Rocha ia jogar, não. Isso peitava e o Abel bancou. E o Mike teve uma segunda oportunidade desse jogo de fazer. Acho que estava até mais, não vou dizer mais fácil, que o gol dele foi um golaço, mas ele estava até mais perto da área. Verdade. Aí eu acho que ele pensou assim, não é possível, 2 eu não consigo no jogo só não. Aí ele tentou tocar para trás e tal, não funcionou, mas a bola sobrou para ele encher o pé e teria feito 2 gols, jogou muito bem. Eu acho que ele foi o melhor do jogo, seguido pelo Dudu. Dudu muito bem também. Dudu faz parte da história lá. É difícil Dudu jogar bem, né? Jogar mal. A gente conta nos dedos. Ele pode não ser o principal do time e tal, mas o que ele ajuda, o que ele cisca, o que ele vai para cima, o que ele incomoda. Não à toa é ídolo aí há muito tempo do Palmeiras. Então tá sempre com muita regularidade. E hoje, de novo, teve bem esse gol aí, hein? Ô, Marra, é que vão surgindo jogadores que vão se destacando a cada rodada no time do Palmeiras, né? O Mauro falou do Dudu. Dudu já foi protagonista no Palmeiras. E vários outros. Rafael Veiga já foi protagonista no Palmeiras. Já teve o tempo do Zé Rafael. Talvez o Scarpa, né, venha atravessando o melhor momento. E hoje estava no banco de reservas. Quem foi o melhor jogador do Palmeiras hoje, Marco? Hoje acho que eu vou no Mike também. Mike? Pela força de apoio, pela chegada muito rápida no campo de ataque. Mas... E
E olha, eu falo uma bobagem aqui. Eu nem acho que o Goiás jogou tão mal assim. Não jogou, eu falei no começo. O Goiás não fez um jogo ruim, não. Isso é de se ressaltar. Isso é de se ressaltar, porque geralmente nessas campanhas tem sempre o estraga-prazer do time adversário, né? Que fala assim, mas também contra esse time aí. Não foi o caso do Goiás. Tem feito jogos duros com quase todo mundo. Sim, inclusive com o Palmeiras no turno. Exatamente. Né? No momento em que o Palmeiras talvez pudesse até ter mais pontos hoje, aquele começo do Palmeiras foi muito ruim, né? Ceará e Goiás. Ceará e Goiás seguido ali. Mas o Goiás fez um jogo na dele, muito dentro do venturismo, né? Do Jair Ventura. Começa ali com aquela linha de 5 para dificultar, mas foi vítima das suas limitações. 8 finalizações. Até teve oportunidades 19 do Palmeiras. Ou seja, é um time que também não abriu mão de atacar. Mandou uma no travessão. Teve algumas oportunidades Então, mas dentro do que você comentou, Prieto, assim, eu acho que vários já foram, esse é o melhor do momento, vários já foram. Para mim, o melhor do momento, sim, é o Scarpa. Que é o jogador mais confiável, o jogador que está numa fase incrível. Ele falou sobre isso, né? Sobre a fase na carreira dele, né? Ser diferente. Agora, o Palmeiras apresenta, assim, o benefício de ter um trabalho em 3 temporadas. O jogo está complicado, o jogo está difícil, está feio, tudo. O Palmeiras sabe que em uma hora ou outra vai aparecer uma jogada de bola parada, porque o Palmeiras é bom nisso. E é bom nisso por quê? Porque tem 3 anos de trabalho. 3 não, né? 3 temporadas de trabalho. E, assim, por mais que o adversário já tenha marcado aquela, tem mais 200 outras jogadas. Dá tempo de fazer isso, porque tem tempo corrido. Outros jogadores que resolvem, né? Eu acabei citando alguns nomes aqui para o seu comentário, mas dá para trazer mais. O Gustavo Gomes, o próprio Danilo, quando foi convocado para a seleção brasileira. Está recuperando, me parece muito bem, o Gabriel Menino. Sim. Jogou muito bem. Boa lembrança. Ele tá, isso foi para mim inferior ao Mike hoje. Quase para pegar o caminho da rua também. Ele trouxe, conversou, tal. Já está fazendo boas partidas quando entra, enfim. E a entrevista foi muito boa, Mauro. Quando ele fala... A pergunta foi se ele está vivendo um momento de recuperação. Sim. E ele tem, assim, aquela coisa assim, da personalidade de falar, não é recuperação. Eu, em algum momento, tirei os olhos, né? Assim, perdi o foco, tudo. Mas, e aí outra parte do trabalho do treinador, né? Mas a minha família, o grupo de jogadores, o professor, todo mundo sempre confiou em mim. Dependia era de mim. Isso. Então, e ele chegou a achar que o Abel não gostasse dele, em certo momento, que ia deixar ele de lado e tal, e percebeu que é o contrário, que tem no Abel um apoiador, evidentemente, e ele passa a ser mais um reforço de uma necessidade. Eu acho que o meio-campo ali é Zé Rafael e Danilo, ok, mas o menino nos cascos de novo, isso é muito bom para o Palmeiras, por isso, repetimos, para essa sequência, parece que os lesionados já estão ok. E gente que estava meia boca já está com o copo cheio de novo, até mesmo no banco. Então isso é legal. E até para isso é importante trabalho longo, né, Preto? Porque você vê quantos casos de desentendimento entre jogadores e técnicos que a coisa ficou mal resolvida, até porque não teve tempo. Isso. O cara vai embora e fica aquela mágoa que às vezes volta em outro momento com eles trabalhando juntos. Como o Abel já está há um tempo, não é o tempo mais longo do mundo, e é até absurdo, hoje foi divulgado o número de partidas. São 144 partidas nesse curto período. Isso porque não conta as partidas em que ele não está no banco. Ele já foi são muitas. O período Abel, se fizer a conta aí, já bateu em 150. Novembro? 2 anos? Ele veio em novembro ou veio um pouco antes? De 2020. Outubro. Outubro de 2020. Vai fazer agora no mês de aquela final de Libertadores foi janeiro, né? Foi. Mas ainda estamos em agosto. Então, 2 meses para ele completar 2 anos e ele já está com esse número de partidos. E já tem todo esse histórico de gente recuperada por ele, de gente não recuperada por ele, como o caso do Patrick de Paula. Foi ele é muito direto nisso, né? Com quem ele quer trabalhar e por quê. Acho que não fez questão de segurar o Verón, me parece ali que tinha uma questão de mercado, de precisar de dinheiro, mas todo mundo questionava, muito barato e tal. O presidente foi claro, né? Deve ter passado por ele, pelo Abel, né? Claro. Acho que ela foi nele e falou, e aí, esse menino aqui, como é que vai ser? Tem uma outra questão de planejamento do Palmeiras que deve ser levada em consideração, que é o planejamento de jogadores pendurados com os cartões amarelos. O Palmeiras limpou, como o Rafael lembrou aqui, o Marcos Rocha, na lateral, o Piquerez e o Murilo. Que voltam ou ficam à disposição. Agora, o que eu pergunto para vocês, vamos fazer um exercício rápido aqui ainda sobre Campeonato Brasileiro?
Marra, Mauro, Zelt e Rafael, Palmeiras tem pela frente no campeonato Corinthians, Flamengo e Fluminense. Isso deve definir, depois dessas 3 rodadas, o que a gente pode voltar a marcar um encontro aqui no Linha de Passe para falar de sequência do Campeonato Brasileiro ou não? Gostou dessa sequência? Gostou dessa sequência agora? O palmeirense talvez eu tenha gostado, né? Porque preferia pegar pelo menos uma molezinha aí no Corinthians, meio. Flamengo e Fluminense, Zé. Se olhar a tabela aqui, ó, todo mundo está correndo atrás do Corinthians fora, Flamengo em casa e Fluminense fora. Eu quero ouvir vocês falarem desses. Não, mas está tão bem, que pode olhar essa sequência de uma maneira bastante otimista. Claro, algumas derrotas têm um peso. Perder um derby para um palmeirense ou para um corintiano é uma coisa à parte. Isso sempre será uma coisa à parte. O próprio Abel foi vítima disso, não num derby, mas num choque-rei com o São Paulo, que todo mundo queria que ele mandasse a pá de cal no São Paulo. Ele não mandou e no fim estava certo e tinha um plano. Mas dá barulho, né? É uma sequência barulhenta. A gente não falou das turbulências aí. Aqui são turbulências até aceitáveis. Se o Palmeiras não fizer 9 pontos nessa sequência aí, ninguém vai cobrar, pelo amor de Deus. Mas tem um detalhe aí, professor. É pior para quem enfrenta o Palmeiras. Quem enfrenta o Palmeiras tem de ganhar muito e o Palmeiras perder muito. Porque o Palmeiras está 9 pontos à frente de alguém e abre 12, é muito difícil de buscar, Preto. É muito complicado de buscar. Claro que ninguém tem pressa para ser campeão. O Palmeiras vai ser campeão daqui a 2 semanas. 25ª rodada, você volta aqui. Eu volto aqui, Preto. Porque é o seguinte agora. O Corinthians 6 pontos atrás. O Fluminense, que é o terceiro, um domingo. Vai ser 11 da manhã, você tem o dia inteiro para pensar o que vai falar à noite. Exatamente. Não, e às vezes, nem pensando, consigo concluir tão bem assim, Mauro. Mas o que acontece? 6 pontos atrás, 1. 7 pontos atrás, outro. 9 pontos atrás, outro. Digamos que o Palmeiras vença, por exemplo, o Flamengo, que está 9 atrás. São 12 pontos, gente. São 4 rodadas. Quem está atrás tem de ganhar as 4, quem está na frente tem de perder as 4. E ainda tem como critério de desempate o número de vitórias. Exato. Então, assim, esse tipo de confronto, claro que para o Palmeiras é importante, porque ele pode abrir um pouco mais, ter uma vantagem maior, mas é muito mais decisivo para quem está atrás do Palmeiras. Claro. Eles não vão ter outra chance de enfrentar o Palmeiras. É uma oportunidade, né, Prates, de Flamengo, Fluminense, além do confronto direto, de se esfregar as mãos, né? Opa, pode ter um buraco aí para o Palmeiras. Isso. Pode ter uma confusão para o Palmeiras. E eu acho que esses dois são fortes perseguidores. E eu não vou afastar o Atlético Paranaense, não, tá? Não, também não. Eu acho que são fortes perseguidores. Então, sim, Preto, eu tendo a observar essa parte da caminhada, da sequência, como aí tem um buraco, hein? Fica atento, não pode bobear. Porque a troca de pontos é perigosa. Você perder para o Flamengo, você dá ponto para o Flamengo. Você perder para o Fluminense, você dá ponto para o Fluminense. Mas a tendência é que entre eles tenha também uma troca. Porque depois tem Fla-Flu, assim, claro. Pode ter uma troca aí. E isso dá ainda uma tranquilidade para o Palmeiras. Mas olhando para o campo, eu acho que Flamengo e Fluminense falam alto, assim como o Palmeiras fala. No campo, esses dois têm jogado muita bola. É que o campeonato não está começando agora, né? Se o campeonato estivesse começando agora, Fluminense e Flamengo teriam um ânimo e uma confiança em relação ao que vem jogando. Porque o Marra falou do número de vitórias. Hoje, o Palmeiras tem 2 a mais sobre toda essa turma aí. Sobre toda essa turma. Só o Palmeiras tem 13 vitórias. Esse pelotão tem 11, o Atlético Paranaense tem 10. É claro que as derrotas não são avulsas, mas vamos considerar a perda de pontos do Palmeiras. O Palmeiras tem 45. Né? Perdendo para o Corinthians chegaria ainda a 42. O Fluminense com esses 38, se pegar os 3 do Palmeiras, 41. O Flamengo com 36 teria 39 contra os 45 do Palmeiras. Por isso eu falo, professor, então, é decisivo mais para quem está atrás do Palmeiras. Sem dúvida. Porque é uma chance de tentar reduzir a diferença. Prates, o que me traz uma única certeza para esse trio de jogos aí que o Nivaldo está se referindo. Eu já estou preparando outra que eu pensei. Eu vou te falar. A única certeza que tem, Nivaldo, nessa sequência do Palmeiras é que 19 torcidas estarão torcendo contra. Evidentemente, todo mundo quer que o líder não dispare. Mesmo aí você vai dizer assim, não, mas quando for contra o Corinthians, será que aquele time tal vai torcer? Se ele tem interesse, ele vai. Flamengo e Palmeiras, o torcedor do Fluminense vai querer? Vai querer, porque interessa ao Fluminense. Enfim, vai ser uma sequência aí de muita energia contrária aí, porque interessa para todo mundo que o líder não dispare.
Mas é difícil, hein? Só vale lembrar que... É difícil. Só vale lembrar que nos últimos 10 jogos, o Palmeiras teve uma derrota. Exatamente. Ô Marra, vou jogar outra para você aqui. Eu acabo de achar aqui, eu quero saber se você encara isso como uma vantagem. Não, já vou até encostar aqui direito. Do Palmeiras, nesses 3 confrontos, porque o Palmeiras tem agora a Libertadores no meio de semana, depois o Corinthians. Sim. E depois tem uma semana para pegar o Flamengo e o Flamengo vai jogar pela Copa do Brasil. O Flamengo não vai ter descanso. Vai ser Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Brasileiro. É uma vantagem? Não deixa de ser uma vantagem, mas a gente não pode esquecer também que o Flamengo tem jogado com um time reserva, vários jogos do Campeonato Brasileiro. E um time reserva que faz 4 no Atlético Goianiense. Assim. E que ganha de São Paulo. E que ganha de São Paulo. Um jogo no Morumbi. Então, assim, sim, Preto. Porque tem pelo menos uma preocupação com o jogador. O Gabigol entrou e fez gol. Mas você acha que entra com um time misto contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Flamengo? Não. Não, né? Não. É força total. Vamos lembrar como foi o princípio do fim do Renato, né? O princípio do fim do Renato foi deixando claro que não dava para ser competitivo em tudo. E acabou perdendo tudo. Acabou saindo na semi da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, perdeu a final da Copa Libertadores e não foi campeão brasileiro. E o Flamengo hoje tem um elenco que eu posso segurar 2 ou 3 aqui, que não vai dar problema. Se a gente para pensar que o Pablo é reserva, bem reserva, do Flamengo hoje em dia, o Pablo, quando chega, era opinião quase que unânime. Não, vai chegar e vai jogar tudo. Né? Só que ninguém contava com o crescimento do Léo Pereira. E como ele está jogando, não dá para tirar hoje. Tem Vidal, tem Marinho, e toda oportunidade que tem o Lázaro joga e joga bem. A classificação da Copa do Brasil tem o 2-0 contra o Atlético Mineiro no Maracanã, mas teve o 2-1, um gol do Lázaro no Mineirão. Então, assim, tem muito elenco no Flamengo. Dá para segurar um ou outro sem que o time sinta uma queda de desempenho. Bom, eu quero voltar para o jogo do Campeonato Brasileiro e que vocês opinem a respeito do pênalti marcado para o Palmeiras hoje. O Palmeiras vencia por 1-0 o time do Goiás e numa bola jogada para dentro da área, a arbitragem marcou pênalti depois de olhar no monitor, depois de ir para o VAR. Daí o lance e desse pênalti o Veiga marcou o segundo gol do Palmeiras. Eu fiz questão de trazer esse lance porque o Marra e o Zé estavam dizendo aqui que, olha, o Goiás jogou bem, o Goiás estava bem. Esse pênalti aí deu uma desestabilizada na equipe do Goiás. Foi pênalti ou não, Zé? Bom, no mundo ideal não seria, mas depois de tantas orientações, tantas regulamentações... Também não seria, professor. Tantas alíneas... Não seria. Não, depois seria... Olha, depois de tantas ideias, tantos pensamentos diferentes, continua sem ser pênalti. Não, seria porque interrompe a trajetória da bola. Mas de costas... Não, a regra não fala se está de costas. Mas aí que fala, vai cair naquela história, professor, da ação deliberada, do movimento que leva a algum benefício. Ô Prates, intenção já está fora dessa questão há muito tempo, o que é um erro. Eu acho que a intenção deve estar acima de tudo. Se a intenção continuasse acima de tudo, não existiria pênalti com o cara de costas. Porque de costas ele não teria intenção. Agora, é tanta observação, e uma dessas orientações é sim para marcar o pênalti toda vez que a bola, que o braço interrompe a trajetória. E ela interrompeu, ele interrompeu a trajetória. Então, quem deve estar muito nesse bravo campeonato com isso, brasileiro é o pênalti. Pelo que está se julgando até aqui, sim. São esses critérios que a gente é contra toda hora. Mas se eles estão escritos... Preto, quem deve estar muito bravo com esse pênalti é o Filipão, né? Porque no lance do Atlético Paranaense Estudiantes, eu também não daria. O de hoje, menos ainda. É que foi bem menos... Aquele foi bem mais difícil e duvidoso. Será que foi, será que não foi, tudo. O de hoje é assim... ele não é um movimento antinatural, porque ele está correndo. Ele está correndo e tentando até segurar o braço. Quem corre vai mexer o braço, não tem jeito. Mas é isso, aqui no Brasil estão dando esses pênaltis. Não deram, por exemplo, o do Goiás contra o Fluminense, num lance do Samuel Xavier, que a bola bate no braço dele ali. E a justificativa naquele momento
era de que, assim, o braço estava mais ou menos perto do corpo e que o braço de hoje estava mais ou menos perto do corpo também. Eu vou usar uma palavra que vocês vão escutar muito daqui até o final do ano. Vocês vão ouvir muito. O Celso Zelt diz que foi pênalti, réplica para o Rafael Prats. Prieto, a gente não criou vai no tergiversar, Brasil... hein? Não pode. A gente criou no Brasil quase que regras próprias, porque como muitas situações são interpretativas, nós estamos vendo no Brasil que a arbitragem de vídeo ou a arbitragem de campo, elas criaram regras que a gente fica no critério particular de cada árbitro. A gente já viu esse lance em alguns jogos, o vídeo não chamar. Hoje o vídeo chamou. O Jean-Pierre Gonçalves Lima até então apitava bem o jogo no Allianz Parque. Ele tinha uma arbitragem que deixava o jogo correr um pouco mais. Até em algum momento o Abel Ferreira reclamou de um lance, de uma falta de um Vanderlan que não foi marcada. O Jean-Pierre foi conversar com ele, o Abel comentou sobre isso depois do jogo. Olha, ele veio falar para mim o seguinte, estou apitando igual para os dois lados. E eu aceitei, eu concordei. Opa, ele falou para mim que está apitando igual para os dois lados. Mas na minha avaliação ele erra nesse lance, ele erra influenciado pelo vídeo. Agora, o que o professor falou é uma realidade, porque também dá brecha para quem considera esse lance pênalti. Né? O Caetano está de costa, ele está fazendo um movimento ali que ele está com o braço bem recolhido, bem colado ao corpo, o outro não está tão colado assim, está um pouco mais aberto, e a bola pega no braço do Caetano. Agora, a gente vai ficar sempre à mercê aí do critério de quem está no vídeo, infelizmente. Por isso que eu Porque acho. a regra é uma e cada um está interpretando de um jeito. Bom, isso é o que eu chamo de pênalti jabuticaba, né? Porque só existe no Brasil. O Birner gosta de falar de neopênalti e tal. Agora, a mão dele realmente está fora do corpo, bate nela, que se a mão dele tivesse colada no corpo dele, a bola seria cruzada. Mas como que ele vai ficar com a mão colada, as duas mãos coladas ali, Mauro? Eu acho que não é. Deixa eu te contar. Igual um robô? Mas quando eu comecei a falar de Palmeiras, passou esse lance, eu falei, ó, isso aí pra mim é um absurdo, mas é pênalti de acordo com a regra daqui. Exatamente. De acordo com a regra jabuticaba daqui, tem que marcar. Agora, eu acho que não só o Jean-Pierre, falei esses dias, esses árbitros precisam ir pro VAR. Quando sair a escala, vê que você é bom pra caramba, ô Cláudio, você vai pro VAR, eu vou pôr um estagiário ali, porque não adianta. O Gaciba disse que 80% mudam de opinião. Numa estatística que ele fez enquanto ele estava na CBF. Apenas 20% mantém firmeza. Não vou dar, não. Pela pressão do VAR. Pela pressão do VAR. Então põe o árbitro principal no VAR, que é o cara que determina, pô. Concorda? Sim. Quem estiver apitando aí, você, Nivaldo, tô na dúvida. E aí? Vou na muletinha do VAR, aí o cara é bom do VAR, me dá. Então, assim, não daria o pênalti, mas como o braço dele está um pouquinho aparecendo atrás e a bola bate... a gente já teve isso, discussões, é bom, América e Corinthians, jogador de costas, acho que era o Piton, correndo de costas, bateu no braço, aí ficou aquela bola no bola. E eles tiveram Corinthians e América, né? Sim, Copa do Brasil. Teve um lance, o Dudu também correndo, bola bateu nas costas. Isso. Essa semana parece que, sei lá, acho que 90 árbitros estiveram lá 3 dias na CBF. Só complica. Para fazer isso aí, para ficar discutindo sobre isso. Que não tem mais bola na mão, é mão na bola. Porque ficam criando exceções, Mauro. A Renata Ruel fala aqui, e é verdade, isso não é novo. Quem determina, quem dá essas canetadas, ignora questões básicas de dinâmica, de física. Nunca jogou bola, né? Nunca jogou bola. A Renata vive falando isso aqui. Agora, escreveram. Pois é. Quer dizer, orientaram. Esses árbitros são vai ser orientados. elogiado por ter são marcado. mal orientados. A comissão vai elogiar. E tá E na é capaz hora. de dar uma bronca nele. Vem cá, você não viu isso lá? Você teve precisou chamar o VAR? O cara vai falar, tá bom. E está na hora dessas reuniões que você falou aí, pensarem um pouco mais em simplificar, não em complicar. Quanto mais põe detalhe, pior. Houve um tempo em que isso aí não tinha discussão no futebol a moda antiga. Ninguém pediria pênalti num lance desse. E pede por quê? Porque criaram lá tal da orientação que te dá a brecha para a gente ficar discutindo. Ficou pior a emenda que o Soneto.